Na aula de hoje, a gente vai falar da Revolução de São Domingos, a independência do Haiti. O Haiti, que era uma colônia francesa nas Américas, ou seja, era um território de possessão francesa, mas que depois da Revolução Francesa, em 1789, e todos aqueles ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que fomentaram revoluções por todo o planeta, depois dessa revolução, o Haiti também efervescia ali com ideias revolucionárias. A gente precisa lembrar de duas coisinhas do Haiti. Primeiro, economicamente, era assim um território valiosíssimo para a França, porque era o principal produtor de cana-de-açúcar do planeta, era o país que mais produzia cana-de-açúcar, certo? Era a colônia, melhor dizendo, que mais produzia cana-de-açúcar, e era o principal exportador de café, um outro produto muito valioso, para a Europa. Pois bem, no Haiti, a maioria da população era negra. Mais de 90% da população era composta de negros ou mulatos. A gente tinha ali mais ou menos uns 500 mil habitantes, onde 430 mil, por exemplo, eram habitantes escravos. Eram escravizados vindos muitos da África Ocidental. E dentro desse contexto, com a liberdade acontecendo na França, em 1789, a gente tem, em 1791, uma liderança, um camarada chamado Toussaint Louverture, que luta pela independência dos haitianos. O Louverture, ele simplesmente começa a fomentar os negros, os escravizados, dizendo que, olha, a gente é maioria, a gente tem mais de 400 mil irmãos iguais a nós, e tem aí cerca de uns 30 mil brancos aí da elite que mandam na gente. Se a gente for lá e botar para quebrar, a gente consegue tomar o poder desses brancos. E aí ele fomenta essa população negra, escrava, contra a opressão branca. Ainda mais que vinham ideias racistas, né? Ideias que reduziam cada vez mais a participação, a liberdade dos negros, tornando eles apenas como uma ferramenta de mão de obra. Eles não tinham voz política, eles não tinham como se posicionar, eles eram meramente escravos. E aí, diante dessa situação, o Louverture, ele chama a população negra e fala: não, nós somos maioria, a hora que a gente quiser a gente tira esse pessoal do poder. E foi assim que eles fizeram. Eles lutaram inclusive contra a parte do exército francês que estava ali em Saint-Domingue, como era chamado o Haiti, né, pelos franceses. Eles lutam, eles vencem os soldados franceses e Louverture chega ao poder. Quando Louverture chega ao poder, quando Louverture vence e chega ao poder em Saint-Domingue, ainda, não Haiti, o que acontece? Napoleão manda mais tropas para lá, e essas tropas eles conseguem prender o Louverture, que vai morrer alguns anos depois em Paris de fome. Ele é completamente maltratado, ele fica preso para que ele sirva de exemplo para outras revoluções. Entretanto, os escravos eles não esmorecem, eles não esquecem a luta. Muito pelo contrário. Um ex-escravo chamado Jean-Jacques Dessalines, ele fomenta, ele continua o trabalho do Louverture, ele continua esse trabalho de, não, vamos lá, vamos tomar o poder, a gente é maioria, a gente não deve abaixar a cabeça. E aí ele conclama todos os negros, os escravos, e consegue chegar ao poder no Haiti. Ele lidera, certo? Faz a revolução em Saint-Domingue, que passa a se chamar Haiti, que no dialeto antigo significa terra das montanhas, né? Porque tinha muitas montanhas ali em volta e tudo mais. Então, até o nome do país, ele se livra dessa opressão francesa, né? Essa opressão sobre os escravos, opressão francesa, ele se livra disso e traz um nome num dialeto antigo dos antepassados, Haiti, para trazer um novo significado àquele povo. Bom, isso gera algumas consequências.
A primeira delas é uma consequência comercial. Os parceiros que estavam ali, entre eles, inclusive a Inglaterra, que ajudou o Haiti a se ver livre, claro que de olho no mercado que poderia surgir ali, né? Aquela questão do imperialismo e tudo mais. Todos os parceiros comerciais que estavam juntos com o Haiti, eles temem uma reviravolta, eles temem que essa revolução haitiana fomente outras revoluções no continente americano, e aí criam uma espécie de bloqueio. Não vamos comercializar com esse país não, porque se outros países observarem que deu certo no Haiti, eles vão começar a querer liberdade também. Então cria-se esse bloqueio comercial. E também cria-se uma dívida com a França, que a partir do momento que eles se autoproclamam independente, para que a França aceite essa independência, ela pede uma indenização, que é uma indenização altíssima. E isso faz com que os haitianos se endividem com a França. Depois disso, a gente ainda tem uma divisão do território haitiano. A parte norte do Haiti fica sendo governado com um estilo de uma monarquia, um reino, o reino do Haiti, e a parte sul do Haiti vira uma república. E isso fica dividido durante muitos anos. Só lá para 1820 que o Haiti vai ser reunificado novamente. Que o Haiti vai ter uma política de distribuição de terras, porque a terra era muito importante para o povo daquela região. A terra, ela simbolizava, de certa forma, os antepassados, e aí essas terras são distribuídas e minifúndios são estabelecidos, ou seja, cada um era dono do seu pedacinho de terra e fazia com o que bem entendesse com esse pedacinho de terra. E essa ideia não dá muito certo. O Haiti ele vai amargando crises cada vez maiores e vai se tornando em um país que tinha um potencial enorme para ser um dos países mais ricos do continente americano, por conta, na época, é claro, né, por conta da cana-de-açúcar e por conta do café, e vai tomando outros rumos que não esse esplendor. Mas isso é assunto para uma outra aula, é um assunto para um outro momento. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos. Um beijo e um queijo, galera!